Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Igreja Batista de Mitiba. Estamos chamando essas lives de os pensamentos devocionais na palavra, visto que estamos dentro ainda da pandemia do Covid-19 e a nossa igreja decidiu então estar fazendo essa comunicação, né, com os irmãos, prestando culto ao Senhor de forma virtual, online, nos protegendo os outros, e assim a gente já vem caminhando mais de um ano, né? Até outro dia comentei assim, o sentimento, né, de estar falando com os irmãos, de pregando a palavra, olhando para mim mesmo, porque estou aqui na frente de uma câmera de celular, né? Mas de outra forma também louvando a Deus e agradecendo por essa maravilhosa ferramenta que temos à disposição. Então, de forma nenhuma, perdemos as conexões com os nossos queridos, com nossos irmãos, com a nossa igreja. E, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui, hoje, dia 11 de julho de 2021, né, com alegria no coração e louvando a Deus por essa oportunidade. Estamos entrando aí na sua companhia. A nossa reflexão de hoje, nossos pensamentos devocionais, vão estar voltados para o segundo livro dos reis de Israel, quando apresenta uma situação acontecida com o profeta Eliseu, que assim parece que não tem nada, né? A gente faz uma leitura, dá uma passada de olhos e fica buscando alguma informação e parece que está vazio, mas está cheio. Então, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 até o verso 41, vai ser o conteúdo da leitura que vamos fazer para esses pensamentos devocionais de hoje, e espero que o Senhor possa abençoar a todos, tenha abençoado a mim também, uma palavra que tem conteúdo no meu coração, cujo tema vai ser morte na panela. Então, se você já está com sua Bíblia aí para consultar, enquanto nós ouvimos essa preparação da palavra, que fazemos assim, é a nossa liturgia, né? Então, dentro do momento de culto, nós sempre louvamos ao Senhor com música, louvores que nos aproximam do Senhor. Hoje estão aqui na nossa sala de transmissão Alisson e Carol, ou, se você preferir, Carol e Alisson, né? Carol com sua voz maviosa, o Alisson sempre acompanhando ali no seu violão, suas cordas, todos contribuindo para o louvor e bendizendo o nome do Senhor. Então, fique aí com essas músicas, com essa adoração, enquanto nos preparamos e vamos elevando nosso espírito para meditarmos na palavra de Deus. Faça isso nesse tempinho. E logo já volto para a gente ler o texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, de 38 a 41, e vamos discorrer sobre esses pensamentos devocionais, cujo tema é a morte na panela. Já voltamos. Alice e Carol. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja entre vós. A todos vocês que estão nos assistindo neste momento. E nessa primeira parte do louvor do dia de hoje, eu gostaria de compartilhar 2 versículos. Versículo esse que nos traz à memória a certeza e a convicção que cremos em um Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e que há de vir um dia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 6, complementa: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu lhe convido agora para juntos adorarmos ao Senhor, cantando Rompendo em Fé. Dá
último louvor fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, irmão? Muito bem, meus irmãos, amigos internautas, nós estamos meditando na palavra de Deus hoje, nesses pensamentos devocionais da Igreja Batista de Imbitiba. E o nosso endereço é segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versos 38 a 41. Eu estava aqui aguardando a entrada na live, de volta, né? Porque ouvimos os louvores aí com Carol e Alisson, sempre prontos, nos alegra o coração. E vinha pensando, né? Estamos formando assim, um grande arquivo. A Igreja Batista de Imbitiba tem hoje um grande registro de 1 ano e meio aí de pandemia, com muitas programações, muitas mensagens, muito material, e tudo gravado, tudo registrado. Isso é muito importante para nós, um registro da nossa história, né? Eu ouvi um comentário uma vez, faleceu um pastor muito rico para os batistas, né? Um pastor muito conteúdo, muito espiritual, muito amado da igreja. O nome dele é Mauro Israel. Eu não cheguei a conhecê-lo, nem ter contato mais direto assim com ele, porque alguém comentou assim, poxa, o pastor Mauro Israel, um homem daquele calibre, né? Daquela grandeza, um príncipe em Israel. Ele partiu e quase não tinham nada registrado das suas mensagens, dos seus estudos, tão bons, tão relevantes dos membros daquela igreja. Tem a palavra plantada no coração, saiu da boca daquele homem, né, com a iluminação do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos deixando aqui um conteúdo de registros dos nossos pensamentos devocionais e vários pastores da nossa igreja, muitos irmãos que gostam de pregar e também estudar a palavra, têm deixado conteúdos fantásticos. Nossa escola bíblica dominical, por exemplo, se você buscar ali aulas, né, registradas, o livro, a carta de Tiago, a igreja toda agora, estudando as cartas de Pedro, que conteúdo, né, que os professores estão deixando. Isso é muito importante e eu estou louvando a Deus por isso. Então vamos à leitura do nosso texto de hoje e trazemos assim os nossos pensamentos devocionais. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Diz assim essa porção da palavra de Deus. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra.
E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram a comer os homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse é o texto para os nossos pensamentos devocionais dessa manhã. Como já coloquei para os irmãos hoje, para nos localizarmos aí no tempo e no espaço, 11 de julho de 2021, ano e sequência de anos, né, meses da pandemia do Covid-19. O texto em si, imagino que os irmãos estudiosos da palavra já passaram por esse tema, não é? A morte na panela, é assim que é declarado aqui no texto. A gente olha o conteúdo disso, parece uma parábola, mas para a gente cavar e trazer o conteúdo, a mensagem, entender, né? Eliseu vai fazer uma visita à escola de profetas. Diz ali, os estudiosos, né, dizem, havia ali 100 homens, né, habitando e frequentando aquela escola dos profetas, filhos dos profetas. E Eliseu chega a Gilgal para uma visita. Ora, Eliseu, o grande e poderoso profeta de Deus, a visita dele, tão importante, por certo, traria um conteúdo e ensinamento para todos aqueles discípulos de profetas ali, né? Só que chega lá e Eliseu encontra os homens estão famintos, 100 homens famintos, há fome na terra, escassez de toda forma de alimentos. E Eliseu, então, assentado com eles, conversando, Eliseu pede que eles coloquem, né, pede ao seu moço, diz o texto, mais imediato ali, ele, olha, coloca a panela grande no fogo, né? A ideia ali, que a gente quem já assistiu esses filmes de Bang Bang, né, aquelas viagens pelos desertos, né, longas viagens a cavalo, conduzindo gado, aquela coisa toda, a gente via em algumas cenas, né, aquele um tripé, né? Um tripé assim de madeira, um caldeirão pendurado e fogo ali embaixo para preparar um cozinhado, né? Cozido. E mais ou menos a ideia é essa. E Eliseu disse para o moço: olha, pega a maior panela que tem aí e coloca a água para ferver. Assim, obviamente, já de cara, a gente já consegue um conteúdo, né, para nosso aprendizado da palavra, para conteúdo da nossa vida. Conteúdo espiritual, que o grande profeta Eliseu já trouxe o primeiro ensinamento para o grupo dos profetas, né? A questão da fé. Exatamente, porque o texto nos informa que não tinha alimentos, né? E ele mandou preparar logo a panela. Deixa logo a água pronta, vai fervendo aí, porque a fé de Eliseu dizia: vamos ter comida hoje, com certeza, né? E então os moços ali, decide e é escolhido, um é escolhido e vai buscar no campo alguma erva para colocar ali e preparar um cozido. E ele saiu obedientemente e encontra uma parra, né, uma parreira de colossíntidas, é um nome até assim bem diferente e traduzido aqui na palavra, né? Manteve nesta Bíblia que li essa palavra, e li em outras versões também, e estavam lá todas elas colossíntidas, né? É um termo assim, basicamente científico, para identificar assim, um fruto venenoso, ou seja, para o homem, né? Talvez que para algum animal até servisse de alimento,
mas para o ser humano era um veneno, na verdade, aquela colossíntida. Dizem que é uma forma de um pepinozinho, alguma coisa que lembra o pepino, né? Um leguminoso. A ideia é essa, porque o pensamento original é que ele ia buscar alguma erva, né? Algumas folhas, assim, no mato, para fazer o cozido. Fome tremenda mesmo, né? Não sei se alguém aí já comeu caruru, mas lá na cidade onde eu fui criado, nasciam uns arbustozinhos assim, e o pessoal chamava caruru. Eu acho que era isso mesmo. E aquilo era mato, na verdade, ninguém comia. Mais uma vez eu vi uma pessoa colhendo, e ela era uma pessoa pobre, né? E ela colhendo, e por certo fazia comida daquele caruru. Agora, mais adulto, poucos anos agora atrás, eu comi o tal do caruru, né? E nasceu, aquilo vem na areia, vem na semente, né? Compramos uma areia para plantas aqui, daqui a pouco nasceu um pé de caruru e ele ficou bonito, a gente foi aguando, ficou enorme, e a moça que trabalha conosco disse assim, isso aqui é caruru, e eu falei, é verdade, eu lembro disso. Vamos comer? Vamos, eu já vi alguém preparar isso, nunca comi, agora vou comer. E o negócio é gostosinho mesmo, mas ele viu aquilo, o moço obediente, saiu, e parece que ele não teve muita fé, não. Ele não tinha tanta fé quando Eliseu, porque ele não levou nenhuma vasilha, não levou um pote, não levou nada para colher aquilo que ele foi buscar. Por mais que ele foi obediente, parece que lhe faltou fé, porque o texto diz que ele encontrando aquele arbusto, né, dentro lá do mato onde ele foi buscar, teve que colocar na sua capa. Encheu, tirou a capa, botou no chão, encheu aquilo das colossíntese e levou. Não estava preparado. Quando eu cheguei nesse ponto da mensagem, me lembrei uma vez que eu estava passando, tem uma fruta que eu gosto demais, né? Uma fruta até meia rara, já não se vê hoje em supermercado. A última vez que eu vi em supermercado, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, chama-se abil. Eu amo essa frutinha, né? A abil, amarelinha, assim, com aquele visgo. Oh, que foi a fruta da minha infância, né? Eu perdia horas ali em cima daquele pé de abil, buscando uma frutinha com um pouquinho de amarelado já para tirar. Que loucura. Eu e meus amigos, né? E a gente ficava com aquela boca toda cheia de visgo, né? Mas que delícia aquilo. Então, eu encontrei um pé de abil uma vez e eu não tinha nada para pegar. Era tanto abil, tanta oferta, e eu não tinha nada para carregar. Aí o que eu fiz? Tirei a minha camisa, né? Dei um nó assim embaixo e enchi a camisa de abil, né? Carreguei aquilo. Mas o moço parece que não tinha muita fé e teve que usar sua capa para trazer uma boa quantidade. Eu acho que ele pensou assim, puxa vida, eu vou ser mesmo muito útil, porque é uma boa quantidade que eu encontro aí. E leva, e ele pica, né? O texto diz, pica os pepinos ali, as colossíntidas, coloca lá no caldo, né? E vai preparando aquela saborosa sopa, ou aquele cozido, podemos dizer assim. A hora que aquilo é servido, logo alguém, né, dá um grito. As pessoas começam a se contorcer de cólicas e passar mal, e lá vem o discernimento ali da questão, há morte na panela. Isso é veneno, isso é um problema. O texto informa que o moço pegou aqueles frutos, mas ele não conhecia, era alguma coisa de novidade para ele, ele não conhecia. Ele pegou alguma coisa que era nova, né? E achou que era boa, né? E foi assim da hora, né? Ter encontrado a tamanha quantidade de frutos para a necessidade do momento que eles estavam vivendo. Mas o texto informa que ele não conhecia aquele fruto, que seria uma novidade, uma experiência, né? E aí todos passando muito mal, e eles falam com Eliseu, olha, a morte na panela, eles não podiam comer mais. Alguns ali cheio de cólicas. E, por certo, o veneno não era um veneno mortal imediato para quem consumisse, porque teriam morrido muitos ali imediatamente, não é isso? Mas era um veneno que a continuidade dele, a quantidade de toxinas que ia provocar no organismo poderia realmente e levaria, por certo, à morte. E eles convocam o profeta, e o profeta então continua ali, depois de ter aquele movimento de fé, de preparar o caldeirão, quando não havia nada para ser cozido, né?
mas já preparando a fogueira e deixando tudo pronto, uma demonstração de fé. Agora, o grande profeta, no meio dos estudantes, né, daquele seminário de profetas, diante daqueles 100 homens, ele pede para que tragam farinha, e coloca a farinha, engrossa o caldo, e depois ele diz assim, agora pode servir, porque a panela agora não tem mais morte, pelo contrário, agora é vida, é alimento, é nutrição para o nosso povo, não é? Então, assim, Eliseu faz os movimentos que realmente não tem explicação. Qual a explicação química para a farinha misturado com o que tinha ali dentro daquele caldo se transformar num antídoto? Não tem explicação. Aqui foi a questão da fé que levou realmente a um milagre da parte de Deus. Então, movimentos que só Deus pode fazer, né? Só o profeta tem essas visões, ele recebe a palavra de Deus, ele recebe um insight de Deus, né? E então procede daquela forma. Você não tem como explicar esse milagre, não tem. Mas, pastor, o que esse tema, esse texto tem a ver conosco? Que mensagens espirituais podemos tirar daqui, né? Então, a primeira mensagem espiritual que serviu para mim foi que, olhando para a fé do Eliseu, né, colocar a panela grande no fogo, água, tudo preparar quando não tinha nada ainda para ser consumido, e nem expectativa de nada, ninguém estava trazendo uma remessa de nada. Era ir ao campo e buscar aquilo que não existia, né? E aí já é a primeira mensagem espiritual para mim e para você. Dentro da maior crise, dentro da maior dificuldade, e eu costumo dizer que toda crise gera oportunidades, você deve ficar atento em todas as crises, né? E agora mesmo que eu ando estudando o mercado de ações, bolsa de valores, e eu tenho aprendido, né, com os mentores ali que eu assisto, que leio, que vejo, que todos eles são unânimes assim, a melhor oportunidade do mercado é quando todo mundo está reclamando, porque quando todo mundo está alegre que as ações estão subindo, está todo mundo ganhando dinheiro, aí querem entrar justamente nesse momento, onde já está chegando nas massas e tal, daqui a pouco, pum, aquilo despenca. Então, os especialistas dizem, o melhor momento de você fazer movimentos, né, olhando para a Bolsa de Valores, e eu olho para todo o momento de mercado, todo mercado é assim. Todo mercado é assim. A vida é assim. Nas grandes crises, né? Inclusive numa pandemia e todos esses movimentos, quantas oportunidades vão surgir? Gente que, de repente, perdeu tudo numa área, ele vai se reconstruir muito maior em outra área, né? Ele vai se reinventar, ele vai mudar de rota. E isso, no momento que é tão ruim, daqui a pouco vai ser assim o testemunho de alegria da vida dele. Os movimentos que levaram à queda, na recuperação e no aprendizado que aquilo trouxe, ele se torna muito maior. E eu espero que seja assim para você também. Então, a primeira coisa do texto é dizer assim, precisamos ter fé nos dias de crise, nos dias de angústia, dias de fome, né? Que vai chegar a comida. Oração, perseverança e as coisas vão acontecer. É muito bom que o homem de Deus, né, proceda assim, que tenha fé, que ore com fé, não vendo as coisas que estão ali de necessidade, não tem expectativa, mas tem a fé de que aquilo vai se materializar e que Deus nos conceda essa graça de, nos dias de grande crise, aproveitarmos as oportunidades e exercitarmos a nossa fé. Assim, outra coisa é essa panela, né? É um panelão. Ele disse, pega a panela maior e coloca no fogo, né? Bota a água e coloca no fogo, assim. Então, essa panela, né, que recebe coisas, um conteúdo para alimentar, né, para receber e preparar, assim, eu fiquei pensando nessa panela e as coisas que consultei, o que vi a respeito desse texto, levou realmente a crer que essa panela pode ser assim uma figura, né, espiritual da nossa vida mesmo, nós como indivíduos, daquilo que nós recebemos ou trazem para nós ou incutem, né, dentro de nós, na nossa mente, na nossa cabeça, né? Nós estamos ali preparados, abertos para recebermos conteúdo. Eu pensei assim,
a panela pode significar mesmo a vida individual, espiritual de um ser humano. Mas também, por outro lado, me veio outro pensamento. Essa panela pode significar também a família, né? Das coisas que vão ser trazidas e colocadas na família, colocadas na mente do homem, no seu coração, que vão ser pura morte, né? Aquilo que vem de fora, ou alguém que está trazendo e coloca, consegue penetrar, e ali é morte na panela, morte na família. Ou quem sabe se nós podemos ir um patamar acima, a panela, o panelão, pode ser a igreja mesmo do Senhor Jesus Cristo, né? Assim, pode ser a igreja, a comunidade dos irmãos, né? Que recebe conteúdos que às vezes não são os mais corretos, os mais adequados, né? E isso me fez pensar assim, essa panela, um significado para ela, para que o texto tome alguma relevância no nosso aprendizado, no conteúdo da palavra de Deus e no conhecimento de Deus, né? Espero que esteja tomando uma materialidade aí na sua mente, no seu coração, enquanto estou falando. Então, essa panela pode ser um de nós, pode ser a nossa família, e pode ser também a igreja do Senhor, e às vezes essa panela é até a sociedade, não é? Ou os governos, por que não falar, né? Nós estamos com crises de governos, né? Pelo mundo afora, assassinatos de presidentes, e contendas de toda forma, fake news, essa informática, a internet, né, que permite agora você denegrir em um segundo a imagem de uma pessoa, ou passar uma mentira, fazer com que ela fique uma verdade por um tempo grande, né, até que alguém vai e diga que não é isso, mas então, até os governos podem ser um panelão desse, dependendo do momento. Então, nós, como indivíduos, a família, a igreja, a sociedade como um todo, os governos. Então, essa é uma colocação que estou fazendo para materializar o meu pensamento devocional nessa manhã. Então, o mensageiro, não é? O mensageiro ele recebe uma instrução que vem do profeta. Ele é obediente, ele sai ao campo por mais que eu já disse, olha, talvez não tinha muita fé, teve que trazer os pepinos ali, as colossíntidas na sua capa, mas ele foi obediente, ele saiu, e quem sabe o que se passou no coração dele, não é? Olha, que beleza, vou poder levar muitas coisas para os meus irmãos, boa vontade, alegria de fazer aquilo, vem ele com a sua capa, cheia de colossíndidas, e vai ali, pica aquilo tudo, que alegria de estar contribuindo. Ah, graças a Deus, o Senhor me abençoou, fui bem sucedido na empreitada. Contudo, o texto deixa revelado que ele não conhecia aquilo, nunca tinha comido aquilo, não tinha noção do que era aquilo. Não é? Então, aqui também vemos uma questão para a nossa espiritualidade. Primeiro é a responsabilidade que às vezes, às vezes, né, eu como um profeta desse tempo, pregador do evangelho consagrado, que recebi imposição de mãos para fazer isso, né, dos irmãos, dos outros profetas, que responsabilidade tenho, né, de alimentar o povo? Não posso alimentar o povo com coisas que não conheço, né? Isso se desmembra em cascatas, né? Vai se desmembrando assim em cascatas para todas as autoridades da igreja, né? Desde o neófito, discípulo, até o mais consagrado, até o próprio pastor, todos, né? Que tenha chamada e receberam esse dom, essa instrução de pregar o evangelho, levar alimento de Deus para o povo, que responsabilidade nós temos nas coisas que nós trazemos, né? E o texto diz que ele não conhecia aquela colossíntida. Ele deveria ter consultado alguém antes, né, de usar aquele alimento, mas ele se precipitou. Parece que é coisa de neófito mesmo, né? De discípulo de profeta, coisa de neófito. Há muita dificuldade quando neófitos tomam a frente e assumem riscos dessa natureza, não é verdade? Isso acontece muito nas igrejas. Não é comum, das igrejas tem muitas. Aqui o texto fala de uma panela, né? Grande panela, mas as igrejas, todas as igrejas, já passei em tantas, tem muitas panelinhas, né? Panelinhas, irmãos, né? Os iguais se atraem ali e tal, e formam as panelinhas, né? E às vezes
Isso é danoso para a comunidade, para o reino, para aquele momento, mas que bom se todas essas panelinhas, né, tivessem, como esse moço, o interesse de colaborar, de fazer o bem, né? Tinha até, acredito até que não tinha motivo para pensar diferente. Aquele moço estava muito alegre por ter conseguido cumprir aquela missão e da forma, com a fartura que ele conseguiu, naquele tempo de escassez. Mas ele não conhecia daquilo. Ele correu um risco muito grande, assumiu um risco muito grande. E qual foi o resultado? Contaminou todo mundo, a risco até de morte. A gente tem visto muito isso, né? Nesse tempo presente. Quantas pessoas de boa vontade, eu conheço tanta gente boa, tanta gente responsável, homens e mulheres de Deus fiéis, que eu podia colocar a mão no fogo por eles. Posso colocar, mas vi tomando posições, né, nesses tempos, assim, incríveis, de assim, boa vontade, desejo mesmo de levar vida, de alimentar o povo, de salvar o povo, mas que não conheciam daquilo que eles estavam falando. Eles não tinham conteúdo, não tinham certeza daquilo que eles estavam falando, das receitas que estavam passando, e houve muita morte na panela, muita morte de gente que tinha boa vontade, gente que tinha vontade de fazer o bem, de ver o próximo bem. Contudo, como não conheciam do que estavam falando, enveredaram por um caminho de risco e, por certo, muitos foram submetidos à morte. Não é verdade, irmãos? Quantas receitas foram passadas aí pela internet para curar o Covid-19? Quanta fake news, não é verdade? E aí houve um tempo ainda que não se tinha muita informação a respeito da enfermidade, então tudo que se lançava novo, cabeça de alho, limão, todas as coisas que é preventivo, né? Não deixa você pegar o coronavírus, né? Até medicamentos mesmo, tem farmácias esgotaram certos medicamentos porque houve a divulgação em massa quando não se tinha ainda muito conhecimento. Eu imagino isso, porque depois, agora que a ciência, os experimentos científicos estão sendo divulgados, se ainda alguma pessoa ficar passando receita de medicamento contra a enfermidade, na verdade é de má intenção, porque eu imagino, pô, meus irmãos, por exemplo, eu não posso colocar em dúvida dos meus irmãos que passaram receita aí e eles mesmos tomaram, comeram, né, das colossíntidas, né, sem conhecimento. O texto diz assim, pô, quando a gente está sem conhecimento, a gente corre um risco muito grande de influenciar na vida das pessoas. Mas então, vou voltar para o nosso texto. Que responsabilidade nós temos, né, quando comissionados pelo profeta para buscarmos alimento, né, e trazermos pão para o povo de Deus, né? Um erro desse não pode ser cometido, não é verdade? Nós temos sempre que consultar aqueles que estão num patamar acima de nós, né? Saber, olha, você já viu desse pepino? Vocês já experimentaram disso? Será que é bom? Encontrei uma quantidade grande, pode ser bom para o povo. Quem olhar e dizer, não, isso aqui é veneno, né? Não faça isso. Mas, esse rompante tá dentro de nós, né, irmãos? Nós cometemos tantos erros, às vezes cometemos pecados e levamos morte na panela com a nossa intenção completa e perfeita de fazer o bem ao próximo, e nós estamos matando o nosso irmão, né? Aí, bem, as cólicas, o envenenamento, né, as consequências daquele ato, fazem que o profeta seja demandado de novo. Eliseu, a morte na panela, né? Todos estão passando mal, se torcendo de cólicas e dores. E Eliseu manda trazer a farinha. Coloca a farinha, mistura ali, como já lemos e falamos no texto, mistura, faz aquele caldo mais grosso, e agora ele diz assim: pode servir ao povo, porque não tem mais morte na panela, tem vida, né? E eu já disse, esse movimento dessa farinha, muitos eruditos, se você consultar textos, comentários sobre essa passagem bíblica, vão fazer uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Como se fosse uma parábola esse acontecimento da morte na panela, da forma com que foi preparado ali o caldo, né? Os legumes, né? Aquela sopa, né? Como posso chamar assim,
e a consequência que aquilo trouxe. Não é? Então, a presença daquela farinha, né, por dizer assim, seria a entrada, né, da parte de Deus, da parte espiritual. Né? A revelação de que há um problema, né, no olhar de um daqueles profetas, né, a visão que vem, ó, a morte na panela, isso é um problema, é veneno. E, e, a, e, e o antídoto, né, que vem de Deus. Sobrenaturalmente, já falamos que não tinha nada que pudéssemos dizer a respeito da química da mistura da farinha com aquele leguminoso, que gerasse alguma reação diferente, nada disso. Aqui a gente tem que enxergar assim, com a parte de Deus. Aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que vem do profeta, daquele que recebe o insight de Deus, né? O caminho a andar, o caminho a seguir para a vida. Né? Então ele disse, agora pode servir ao povo, alimenta o povo, porque o caldeirão está cheio de vida agora, cheio de substância, né? Todos vão comer e vão ficar muito bem. Então, esse pensamento devocional de hoje, né, eu trago para a minha mente, para o meu coração, e vejo muitas coisas, né, que estão do nosso dia a dia, que se aplicam dentro dessa visão e desses pensamentos devocionais que olhamos no texto. Temos que ter muito cuidado com aquilo que somos chamados a fazer e com a responsabilidade, as formas que temos que fazer. E temos que ser profetas de verdade no meio do povo, né? Verificando que aquilo é ruim, né? Tem aparência de bom, mas é veneno. E nós temos que ser esse antídoto, né? Levar aquilo que é verdadeiramente da parte de Deus, né? Cuidar e salvar o povo da morte, a morte na panela, a morte na família. Quantas coisas que são recebidas, né? E trazidas para o seio da família, matando famílias. Quantas coisas que estão recebidas e trazidas com boa intenção para o seio da igreja, matando a igreja, levando muitos a sofrerem de cólicas e dores terríveis, né? Quase à morte. Quantos não foram quase à morte porque foram vítimas, né? Posso dizer assim, de inconsequente ação de alguém que não sabia o que efetivamente estava fazendo. Mas pela graça de Deus, né, nós somos chamados para levar vida às panelas, vida à família, vida a você mesmo, vida à sua igreja, à sua comunidade, aos seus amados, né? Que você seja esse portador da mente do Senhor, da palavra de Deus, que você seja esse homem, essa mulher nesse tempo, que façam diferença, transforme, né? Sejam agentes transformadores da morte em vida, né? Ajudando os homens a se livrarem do pecado e da morte e passando a viver num novo tempo, uma nova experiência, que dentro das grandes crises que nos rodeiam, que nos cercam, né, em todos os tempos, e vão continuar vindo todas essas crises, nós sejamos farinha, né, que vem engrossar o caldo e transformar as situações. Que o Senhor nos conceda essa graça, que você seja uma bênção onde você está plantado, que o profeta Eliseu e a sua condição e a sua postura possa falar mais alto, que as escrituras do Senhor falem mais alto do que as minhas próprias palavras. Seja uma bênção, né? E aonde tiver morte na panela, seja você mesmo o antídoto, né? Trabalhe, lute para que o povo viva e viva bem e seja alimentado e viva com substância, alegria, vigor. Que a paz do Senhor inunde seu coração e espero que o Espírito Santo aí fale muito, né, a sua mente e o seu coração nesses dias. Não esqueça de ser humilde, hein, meu irmão? Não esqueça de ser humilde. Não deixa a soberba tomar conta, né, da sua vida. Porque às vezes, mesmo com boa intenção e com desejo de fazer o bem, quando nós não conhecemos, quando nós não estamos preparados e não sabemos, nós devemos nos consultar, devemos ser humildes, perguntar, né? Buscar os profetas, buscar as autoridades que estão próximos de nós, para não provocarmos dor e cólicas ao povo de Deus, à sua família e a você mesmo. A paz do Senhor para você e até o nosso próximo encontro. Quero me despedir fazendo uma breve
né, por tudo que ouvimos, que os louvores, né, a palavra lida, essa breve dissertação, comentário daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para essa manhã. Então eu oro com você, se desejar fazer assim. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos encontra nessa manhã e nos instrui de uma forma maravilhosa, nos chama a atenção da nossa responsabilidade, das coisas que estamos chamados a fazer e das consequências daquilo que nós produzimos, ó Deus. Que, por favor, né, essa mensagem seja recebida de forma serena, tranquila e possa levar muitos à reflexão desse tempo, das coisas que tem produzido, das coisas que tem trazido para a sua própria panela, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, e que haja realmente alimentos de qualidade na nossa família, na nossa igreja, na sociedade e nos governos nesse tempo onde carecemos tanto, Senhor. É a minha oração e a faço humildemente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o nosso próximo encontro, né? Ele está breve. Hoje nós vamos nos reunir lá no templo da Igreja Batista de Ibitiba, na Rua do Sacramento 328, considerando que os níveis de pandemia aqui na nossa cidade, Macaé, estão ali bem baixos, né? Na cor verde, sinal livre. Tem muitos leitos para as pessoas serem internadas. Contudo, nunca percamos de que o vírus está aí, mutante e muito potente, destruidor, buscando a quem possa tragar. Cuide de você mesmo, cuide dos seus e até logo mais à noite. Deus te abençoe. Um bom domingo.